Beleza, meninos? Bom dia, tudo bem? Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre, voltar a falar um pouquinho aí sobre a história do Brasil, né? História do Brasil que a gente deu uma parada para falar sobre as revoluções russas, Guerra Fria, Primeira e Segunda Guerra Mundial aí, né? Falamos um pouco sobre isso. Agora a gente retorna a falar aí sobre a história do Brasil, mais precisamente após aí o período é, da Primeira República, né? O fim da Primeira República e início da Era Vargas. Era Vargas que vai preencher aí de 1930 a 1945, ou seja, 15 anos de governo de Getúlio Vargas no Brasil. Aí a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: peraí, Getúlio Vargas ficou 15 anos no poder, o povo elegeu Getúlio Vargas a ficar 15 anos no poder? Não. Getúlio Vargas, na verdade, ele não teve nenhuma eleição popular que o mantivesse no poder durante esses 15 anos. A gente vai ver que em cada situação, cada período do governo de Getúlio Vargas foi uma situação diferente para que ele estivesse no poder. Bom, para isso, vamos falar um pouquinho mais sobre o que acontecia no Brasil para que Getúlio Vargas assumisse o poder. Primeira questão mais importante dessa história aí era que a República, essa primeira República, ela vinha passando por tensões, né, até chegar à Revolução de 1930. Revolução essa que há controvérsias quanto à revolução ou um golpe, né? E pessoas defendem aí, cada um defende de uma forma. Uns defendem que foi revolução, outros que foi golpe. Vamos falar disso um pouquinho mais para frente. Mas essa primeira república passava por tensões. Por quê? Porque governava no país uma oligarquia, né? Uma oligarquia dividida entre paulistas e mineiros, né? A famosa República do Café com Leite. E essa República do Café com Leite, ela viria a entrar em tensão após o momento em que São Paulo quebrou esse acordo e manteve como sucessor de Washington Luiz outro candidato paulista. Isso fez com que os mineiros contestassem essa situação e já também aí através de um clamor popular começou a se ter uma busca por novos rumos, né? E Minas Gerais se aliou ao Rio Grande do Sul, se aliou à Paraíba, e aí montou o que eles ficou conhecido como Aliança Liberal. Essa Aliança Liberal traria Getúlio Vargas como candidato à presidência da República contra essa oligarquia paulista, né? O que acontece? Nessa eleição aí, a gente vai falar bem rapidamente, porque na verdade isso aí é o que a gente já viu, né? O que precedeu esse momento aqui da era Vargas. Mas só para a gente ilustrar um pouquinho o que aconteceu, Getúlio Vargas acabou perdendo essa eleição e se contestou muito a questão de fraudes nessa eleição. Que essa eleição seria uma eleição fraudulenta, né? E acabou que foi feita então esse movimento, que aí uns vão chamar de golpe, outros de revolução, mas retirou Washington Luiz do poder antes mesmo dele passar o cargo de presidente da República. Ele foi retirado do poder e Getúlio Vargas assumiria definitivamente provisoriamente a presidência da República no Brasil, tá? No Brasil a gente tinha uma classe trabalhadora já bem organizada, um operariado que buscava muito a questão de legislação trabalhista, que não existia, não tinha leis que regissem como é que o funcionário deveria ser tratado, como é que ele precisava receber, quanto tempo ele trabalhava. Nós tínhamos uma classe de tenentes também que se rebelava com constância, tá? E aí desde 1922 esses tenentes eram muito ativos no Brasil, e eles foram fundamentais, inclusive, para desestabilizar o governo de Washington Luiz e promover essa Revolução de 30. Então essas duas classes eram duas classes que Getúlio Vargas
ia tomar muito cuidado com elas, porque seriam duas classes que ajudaram muito a ele a chegar a esse poder. Nós vamos ter as oligarquias aí em estado de alerta, principalmente a oligarquia mineira e gaúcha que apoiava Getúlio Vargas, né? E nós vamos ter o governo de Getúlio Vargas, um governo muito forte, muito centralizado nas mãos de Getúlio Vargas. Bom, revolução. Foi uma revolução de fato ou foi um golpe? Bom, aqueles que alegam que foi revolução, eles usam a seguinte teoria, que teve uma ruptura, o que aconteceu foi uma ruptura com a relação que existia, né, entre governo e população, né, uma relação aí de corrupção, de fraudes, de favorecimentos, isso aí, obviamente, levando em consideração aquela república oligarca que defendia os interesses aí, principalmente dos grandes fazendeiros, né, dos grandes coronéis. Aí. Essa era a ideia de revolução política, que se romperia essa fase de corrupção. Então não era um golpe, era para derrubar essa fase aí, que era de corrupção e de fraudes. Romper também com aquele passado colonial, né? Entrando aí num processo de industrialização. O Brasil até então era exclusivamente um país rural, né? Um país que ainda se apegava economicamente nas grandes fazendas de café que existia aqui, né? Outra questão também é que iria se criar aí uma legislação trabalhista que o povo tanto queria e uma modernização da estrutura do Estado, né? O Estado passaria a ser o Estado mais moderno. Por isso o nome revolução. Foi uma revolução, não foi propriamente um golpe. Para aqueles que diziam que era um golpe, alegavam que era um golpe porque para eles simplesmente se mudava a oligarquia que estava no poder. Mas aí sairia esses fazendeiros, entrariam outra oligarquia que iria manter do mesmo jeito um processo de hegemonia no poder, de não sair mais do poder. Bom, sairiam os paulistas e entrariam os mineiros e gaúchos, era a mesma coisa, né? Manteria a agroexportação, né? Ou seja, as oligarquias fazendeiras, né? Continuaria no poder do mesmo jeito, porque ia se manter a agroexportação até então. Mas independente de golpe ou revolução, aconteceu de Getúlio Vargas estar no poder. E como é que o Getúlio Vargas governou o país a partir daí? Primeiro passo, Getúlio Vargas tratou de ter no seu governo o que era conhecido como populismo. O que era esse populismo? Getúlio Vargas passou por momentos absolutamente tensos. Momentos absolutamente tensos no poder. Passou pelo período... o Brasil vinha, né, de um período tenso. Não era só Getúlio Vargas que estaria passando por esse período tenso, não. O Brasil vinha de um momento muito tenso. O Brasil passava sentindo aí, né, a crise daquele liberalismo, né, com a quebra da Bolsa de Nova York, então aquele liberalismo econômico não funcionaria mais. Então Getúlio Vargas sabia que para que o Brasil voltasse, o Brasil também, não podemos esquecer que essa crise de 29 afetou o Brasil, né? Com o café brasileiro começou a ficar encalhado. Então, assim, essa crise, esse liberalismo de se produzir como quer, de se fazer como quer, não iria funcionar para se sair dessa crise. E era necessário a intervenção estatal, o Estado intervir na economia. Então, Getúlio Vargas pegava um governo num momento em que teria que intervir. Ele não poderia deixar que o liberalismo corresse frouxo, como corria até 29. Outra coisa, Getúlio Vargas começou a ter discursos nacionalistas, intervencionistas, onde o Brasil deveria estar acima de tudo e a necessidade de se ter o poder nas mãos de alguém que tivesse competência
para administrar as crises que viriam aí. Se o Brasil não tivesse essa condição, o Brasil provavelmente não sairia dessa crise. Então a gente vai ver aí Getúlio Vargas mantendo muito esse discurso. Depois daquela Primeira Guerra Mundial, a gente sabe que houve uma superprodução no mundo. Getúlio Vargas assumiu o papel de regulador, de agente de desenvolvimento socioeconômico no Brasil. Ele iria administrar, ele iria tomar frente de tudo. Copiava muito o que estava acontecendo lá nos Estados Unidos e na Rússia, que era essa intervenção do Estado, né? O Estado passaria a intervir. No Brasil, a gente ia ter, esse é chamado até de modernização conservadora, porque o Brasil ia tentar se modernizar, ia tentar investir em indústrias, ia tentar se industrializar e ter essa intervenção do Estado, como os Estados Unidos estava fazendo para sair da crise de 29, como a Rússia vinha fazendo desde a Revolução Russa. Então, essa era o padrão de governo de Getúlio Vargas. Era mantida ainda a estrutura baseada no latifúndio, não mudaria isso, os grandes fazendeiros continuariam com grandes posses de terra, mas os direitos trabalhistas passariam a acontecer no Brasil, apesar desses direitos trabalhistas não chegarem ao campo. Tá? Então, esse populismo que Getúlio Vargas falava nada mais era do que a aproximação entre o governo de Getúlio Vargas e os setores populares e médios, né? Fazendo aí de certa forma uma manipulação onde haveria uma troca de favores aí, onde Getúlio Vargas atenderia os requisitos, né, os anseios desse povo, e esse povo apoiaria Getúlio Vargas a se manter no poder. Né? O que aconteceu com Getúlio Vargas, na verdade, é que ele não teve aí, ele não se aliou, não teve como base de apoio do seu governo uma base homogênea, não era heterogênea, porque ele ia ter tanto esses setores populares, quanto o apoio dos militares, dos tenentes aí também, e iria ter também apoio dessa oligarquia mineira e gaúcha, que ainda apoiava, né, que estava apoiando Getúlio Vargas, apesar do polo econômico do Brasil ser São Paulo e São Paulo não apoiar Getúlio Vargas, a gente vai ver que ele tinha um apoio também de uma oligarquia. Então, era muito heterogênea a base que Getúlio Vargas promoveu para o seu governo. Né? Essa aproximação entre o governo e os setores populares e médios soava muito bom para a população. Né? A população sabia que tinha alguém que iria olhar por ela e ela iria defender que se mantivesse essas pessoas no poder. Como é que isso iria acontecer? Né? O modelo político varguista, né, de Getúlio Vargas, ele ia ser baseado no trabalhismo, outro nome aí, né? Tinha o populismo, que era essa aproximação das classes populares, e tinha o trabalhismo, que era aquela questão de valorizar o trabalhador. Porque ele sabia que a maior parte dessa população brasileira era de trabalhadores. Então, se valorizava o trabalhador e o trabalho em si, né? Era muito valorizado. Então, a gente ia ver a participação ativa dos trabalhadores e dos setores médios no governo de Getúlio Vargas, o país começando a se industrializar, né, e precisava superar aquela mentalidade escravocrata que mesmo depois do fim da escravidão, da abolição da escravidão, ainda era um país que destacava que o trabalho era algo inferior, né? E Getúlio Vargas já destacava diferente a importância de se trabalhar e de quem se trabalhava, e começava por aí mesmo, né? O seu governo mostrando essa questão do trabalhismo, era implementando aí a questão das leis trabalhistas, de começar os direitos trabalhistas da população a acontecer no Brasil. Bom, outra questão que Getúlio Vargas falava muito era da questão de disciplinar a sociedade, né? De acabar com a malandragem, com aquele camarada que era esperto, que só queria ganhar a vida numa boa. Não, é necessário que se trabalhe. E aí acontecia uma troca simbólica, né? O Estado dava para a população esse reconhecimento, essa valorização e principalmente os direitos do trabalhador, e esse trabalhador, em troca, dava apoio ao projeto que Getúlio Vargas vinha fazendo no Brasil. Getúlio Vargas, apesar de tudo, era um governador
um governante, né, um presidente muito querido pelo povo. O povo gostava muito de Getúlio Vargas, tanto que nós vamos ver mais na frente, Getúlio Vargas vai voltar ao poder se candidatando e sendo eleito pelo povo. O povo gostava muito de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi um presidente que apoiou muito essa classe trabalhadora do Brasil. Outra questão que Getúlio Vargas fez muito também, foi muito importante para o governo dele, foi a apropriação de alguns elementos culturais, né, principalmente de cultura popular, como era o caso, por exemplo, do samba. O samba começou a ser tocado em tudo enquanto era lugar, rádios que antes não tocavam o samba passaria a tocar, o carnaval passou a ser uma festa popular, que até então era uma festa ou de bailes, ou uma festa proibida quando era na rua, agora passaria a ser uma festa totalmente popular, onde todo mundo do Brasil poderia participar e valorizada, né? O futebol passaria a ser muito mais valorizado no país também. Futebol que a partir daí, né, 1930, já começaria a entrar mais ativamente no meio popular, né, nas situações populares, o futebol passaria a acontecer. A capoeira, que até então era discriminada no Brasil, né? A capoeira era discriminada por ser uma arte dos escravos, né? E os escravos não podiam praticar essa arte de luta por ser contra, obviamente, o seu senhor de engenho, né? O seu senhor ali que comandava a sua fazenda. Getúlio Vargas liberava essa capoeira também. Então, ou seja, ele valorizava aquela mestiçagem, né? Aquela mistura de culturas de outros povos com o povo brasileiro. E incentivava o nacionalismo. Todos os brasileiros deveriam lutar pelo bem comum, né? Porque era o bem do Brasil. Não era lutar cada um pelo seu bem individual, né? E esses elementos aí, o samba, o carnaval, o futebol, a capoeira, eram elementos do povo, eram elementos muito nacionalistas, né? E a gente vai ter o governo de Getúlio Vargas dividido em 3 fases, né? São 3 fases. Nesse módulo, nós vamos ver 2 delas, a primeira fase de governo e a segunda fase de governo de Getúlio Vargas. A primeira era de um governo provisório, a segunda de um governo constitucional e a terceira de um governo ditatorial, que nós vamos ver no módulo seguinte. Bom, como é que foi então essa primeira fase do governo, né? Esse governo provisório? Ele durou de 1930 até 1934, né? Começou com aquele desmantelamento daquele modelo oligárquico, aquela oligarquia acabaria ali e o poder passaria a ser centralizado nas mãos de Getúlio Vargas provisoriamente. Getúlio Vargas estaria ali provisoriamente para organizar o país. Ah, cara, mas peraí, vai organizar esse país como? Qual que era a forma de organizar esse país? Primeiro detalhe, iria ter uma intervenção nos estados, onde cada governador seria destituído do cargo, o Congresso Nacional seria totalmente destituído, as assembleias legislativas estaduais, municipais seriam destituídas e Getúlio Vargas iria indicar pessoas para assumir essas instituições. Né? O governo seria indicado por Getúlio Vargas, os deputados, os vereadores, todos esses órgãos administrativos, executivos do Brasil seriam substituídos e mantida ainda aquela Constituição de 1891. Meu Deus, o que foi, meu filho? Vai lá ajudar ele, Bruno, pelo amor de Deus. Então, o que acontece, meninos? Desculpa, foi um problema técnico aqui em casa. Getúlio Vargas, então, manteria aquela Constituição de 1891, ela seria mantida e iria dissolver totalmente o Congresso Nacional, os congressos nacionais, assembleias, e indicar pessoas para assumir. Ou seja, tudo iria ficar muito nas mãos de Getúlio Vargas, né? A economia brasileira passaria a mudar, ela não seria mais totalmente voltada para agroexportação, ela teria um início de industrialização, obviamente o apoio dos produtores de café ainda acontecia, né? Mas a tentativa de Getúlio Vargas era de reduzir a dependência do café. O
Brasil não depender totalmente só do café como dependia, né? Até porque a gente vai ter teve problemas lá em 29 com essa questão que o café acabou perdendo força no mercado externo e isso aí prejudicou muito a economia brasileira. A partir daí, então, mudou a ideia, né? A ideia agora era de depender menos do café e industrializar mais o país. Começou a se permitir que os sindicatos acontecessem, desde que esses sindicatos fossem autorizados e atrelados ao Estado. O Estado deveria ter controle sobre esses sindicatos, mas os sindicatos trabalhadores poderiam acontecer. Criou-se o Ministério do Trabalho, tá? O que seria conhecido a partir dali como Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, né? E o Ministério da Educação e da Saúde também, que não existia no Brasil, passaria a existir ali. Criou-se uma lei trabalhista, uma legislação trabalhista, né, para os trabalhadores urbanos, devemos ressaltar, essa lei não chegava aos trabalhadores do campo. Passaria a se ter ali agora a carteira de trabalho, esse trabalhador teria seus vínculos trabalhistas todos escritos na sua carteira de trabalho, passaria a ser um novo documento. E aí a gente vai ter uma reação das oligarquias paulistas, né? Os paulistas ali não estavam nada satisfeitos, principalmente queriam que Getúlio Vargas elegesse, convocasse logo a Assembleia Constituinte, fizesse uma nova Constituição e que fizesse logo uma eleição para se escolher um presidente da República. Então a ideia era essa, né? Getúlio Vargas entrou no poder ali temporariamente, o governo, o nome do governo é esse, é provisório. Então as oligarquias paulistas queriam isso aí, queriam que se fizesse logo, já que ele tinha destituído toda a Assembleia, que se fizesse logo se convocasse uma nova Assembleia, né? Se elegesse novos deputados, formulasse uma nova Constituição, né, que a Constituição em vigor ainda era de 1891, que era aquela lá atrás que Deodoro da Fonseca, né, fez lá. Então, queria que se fizesse essa nova Constituição com as novas intervenções que precisaria, e começou a acontecer no Brasil o que ficou conhecido como Revolução Constitucionalista, que aconteceu lá em São Paulo. Da onde veio essa Revolução Constitucionalista? Tudo aconteceu, tudo iniciou com a morte de 4 estudantes por parte de forças repressivas do Estado, né? A polícia do Estado acabou matando esses 4 estudantes e houve um levante de setores dessas oligarquias paulistas aí, né? E aí, principalmente das camadas médias paulistanas também. São Paulo não gostava muito do governo de Getúlio Vargas, então qualquer coisa serviria para que eles se rebelassem contra Getúlio Vargas. Então essa morte desses 4 jovens aí era o que se precisava para iniciar essa revolução constitucionalista. Tá? O governo imediatamente age com o auxílio dos militares para contornar esse movimento e acaba vencendo esse movimento, mas acaba cedendo de alguma forma para se fortalecer politicamente, porque se começasse a abafar todo esse tipo de revolta que acontecesse, logo o povo já iria taxar Getúlio Vargas como um autoritarista, né? Um totalitarista, e não era o que ele queria. Então o que ele fez? Ele acaba convocando a Assembleia Constituinte, né? E em 1934 acaba fazendo uma nova Constituição e convocando as eleições, né? Convocando novas eleições aí. O que acontece? Nesse momento, para abafar principalmente esses levantes em São Paulo, ele acaba trocando o interventor, né? Que aí cada estado tinha o seu interventor junto ao governo, ele acaba trocando esse interventor para evitar novos problemas. Então, em 1934, né, eleito, em 1930, vamos voltar um pouquinho, em 1933 se elege a Assembleia, em 1934 se promulga uma Constituição. Olha, Constituição promulgada, ou seja, com a participação do povo, né? O povo foi lá, votou, elegeu e colocou esses deputados lá, promulgaram essa Constituição de 1934 aí. O que tinha de novidades
nessa Constituição de 34? Bom, manteria-se o presidencialismo no Brasil, manteria-se o federalismo, ou seja, os estados seriam independentes, né? Cada estado teria suas contas próprias, não era mais tudo administrado pelo governo federal. Se dividia os poderes em legislativo, executivo e judiciário, coisa que Getúlio Vargas derrubou quando ele assumiu o poder em 1930. Ali na Constituição já apareceriam os direitos trabalhistas, né? Criava-se a Justiça do Trabalho, os sindicatos eram atrelados ao Estado, mas agora na Constituição era constitucional os sindicatos. O voto, que até então, lembra que era o voto de cabresto, onde se levava e o cara tinha que falar em quem que ele iria votar? Pois bem, a partir de agora não mais, a partir de agora a gente ia ter o voto secreto, né, o que seria o voto universal, secreto e obrigatório, tá bom? Obrigatório. E o que aconteceria? Maiores de 18 anos poderiam votar, só maiores de 18 anos, menores não. Isso aí já teria a Justiça do Trabalho sendo criada, né, para isso. O voto feminino passaria a ser instituído. Ali, até então, as mulheres não tinham aí o seu voto assegurado por lei, né? E a gente vai ver agora, nessa Constituição de 34, o voto feminino sendo legalizado na Constituição. E se mantinha a exclusão dos analfabetos. Quem era analfabeto ainda não votava, tá? Outra questão importante também é que o subsolo brasileiro passaria a ser nacionalizado, ou seja, não poderia vir qualquer pessoa e garimpar ouro nos territórios brasileiros. Tudo que estava no subsolo brasileiro era do Brasil. Então não tinha essa de chegar lá, se você achasse uma pedra de ouro, esse ouro que você acha no interior do solo não é seu, é do Estado. Se você acha um poço de petróleo, o poço de petróleo não é seu, é do Estado. Todo subsolo acaba sendo do Estado. Assim, a educação pública passa a ser instituída e gratuita para os anos iniciais. Então, os anos iniciais passariam a ter a obrigatoriedade do Estado, né, de governo, gerir essa educação nesses primeiros anos. E Getúlio Vargas, automaticamente, com essa eleição, ele definiu o seguinte: olha, a partir de agora, pessoal, nós vamos ter eleições, né? Mas a minha eleição ainda será indireta, né? Vamos ter eleições diretas a partir de agora, mas a minha eleição ainda será indireta e o Congresso vai escolher quem será o presidente. Essa eleição agora será indireta e o Congresso, a Assembleia irá escolher esse presidente. Obviamente, esse Congresso, por ter sido apoiado por Getúlio Vargas, né, por justamente Getúlio Vargas ter cedido a convocação dessa Assembleia, criado constituições, esse Estado acabou elegendo Getúlio Vargas novamente para o poder, que não passava pela mão do povo, né? Uma eleição de Getúlio Vargas para mais 4 anos de mandato. E aí começa a segunda fase do governo de Getúlio Vargas, que aí é o governo constitucional, ou seja, passaria a ter, então, um governo firmado na lei. Ali agora não era mais provisório. Getúlio Vargas era definitivamente o presidente do Brasil. Esse governo duraria de 34 a 37. Vamos ver por que 37 e não 38, né? Porque se eram 4 anos de governo, deveria ser 38. Então, por que não 38? Vamos chegar lá. Bom, Getúlio Vargas, como é que foi essa eleição, essa experiência democrática de Getúlio Vargas? Getúlio Vargas teria eleito indiretamente pela Assembleia, estabeleceria ali um novo projeto nacionalista, né, o crescimento do Brasil, mantinha a sua relação com a classe trabalhadora. Ali ele começava a botar barreiras à entrada e a contratação de estrangeiros para cargos de trabalho, isso aí já defendendo o brasileiro que trabalhava, né? Esse estrangeiro que vinha de fora, ele iria ocupar as vagas desse brasileiro, então se botava barreiras para a entrada desse estrangeiro no Brasil. No contexto internacional, a gente iria ter aqui uma polarização da política brasileira, uma política totalmente de direita, de extrema direita, e a gente ia ver isso aí
como um benefício, porque isso aí iria ser muito apoiado pelos Estados Unidos, mas ia ter um malefício muito grande também, por causa daquela crise do liberalismo lá e principalmente pela ascensão do fascismo na Itália. Esse fascismo que era absolutamente anticomunista, antissocialista. Então, a gente vai ver que muita coisa que o fascismo adotou na Itália, o Brasil vai trazer para cá também. Isso aí é algo negativo, a gente vai ver que é algo negativo. Nós vamos ver que essa expansão que o socialismo, principalmente por parte da União Soviética lá, começava a acontecer, essa expansão iria se acontecendo, o Brasil cada vez mais se fechava nesse liberalismo, nessa extrema direita, né? Porém, com uma intervenção do Estado, como era o caso do fascismo lá. No Brasil seria criado aqui a AIB, Ação Integralista Brasileira, baseada no fascismo da Itália, né? Uma inspiração fascista aí, que já tinha acontecido lá desde o governo provisório de Getúlio Vargas. Não era algo novo, não. Essa AIB simplesmente foi oficializada no Brasil. Essa Ação Integralista Brasileira que entrava aí em combate com os valores liberais, porque aí não poderia mais ter esse liberalismo, o governo teria que intervir, e contra o socialismo, né? O socialismo brasileiro, o socialismo no Brasil não poderia mais acontecer. Defendia o nacionalismo e tinha como lema, essa AIB tinha como lema Deus, Pátria e Família. Era o título que se dava para esse é o lema que se trazia aí essa AIB. Em oposição, né, ao AIB, se criava a ANL, né, Aliança Nacional Libertadora, né, que era já de inspiração completamente socialista, era uma oposição ao AIB, né? Então se criou aí uma instituição contra essa extrema direita, que era uma instituição, obviamente, de extrema esquerda, que pregava uma reforma agrária, né, derrubar esses grandes esses grandes territórios, essas grandes fazendas do Brasil, né, os grandes latifúndios, e se dividia essa terra com quem precisava. Pegava a suspensão do pagamento da dívida externa que o Brasil tinha. O Brasil tinha uma grande dívida externa e vinha pagando, até porque para contar com esse apoio americano precisaria estar pagando essa dívida. Essa ANL era contra esse pagamento da dívida externa. Visava a constituição de um governo totalmente popular, né? Não um governo voltado para as grandes oligarquias, como era o caso do governo que estava ali. As oligarquias mineiras e gaúchas ainda administravam um pouco o Brasil. Garantir as liberdades democráticas, né? o que essa ANL queria também, e nacionalizar as empresas estrangeiras que estavam sendo implantadas aqui no Brasil. Ou seja, um governo totalmente voltado para o socialismo, se queria socializar o Brasil. Bom, o problema é que começou a se radicalizar muito esse processo. Lá no fim da coluna Prestes, ainda antes de 1930, quando a coluna Prestes acabou, Luiz Carlos Prestes acabou se exilando na Bolívia e depois se mudou, né, para a União Soviética. E lá ele acabou aprendendo muito sobre esse socialismo, né? O que se acontecia na União Soviética era esse socialismo. Então, após 1935, ele retornou para o Brasil e foi aclamado aí o presidente de honra por esses aliancistas aí da ANL, né? Esses caras aí começaram a ter Luiz Carlos Prestes como o presidente de honra, vamos dizer assim, né? E Luiz Carlos Prestes escreveu, né, um manifesto solicitando a derrubada do governo de Getúlio Vargas, que Getúlio Vargas caísse e que todo o poder fosse dado a essa ANL. Bom, isso aí obviamente feria o que Getúlio Vargas tinha como segurança nacional, ou seja, essa ANL passaria a atentar pela segurança nacional, era uma ameaça à segurança nacional, e em 1935 mesmo essa ANL foi fechada por ordem de Getúlio Vargas, né?
a reação desses aliancistas, né, esse interesse em derrubar o governo, ficou conhecido como intentona comunista, né? A intentona comunista era essa de tirar Getúlio Vargas no poder aí. Vargas, então, declara estado de guerra contra esse comunismo aí e inicia uma onda de repressão a todo mundo que se opusesse a esse governo de Getúlio Vargas. Então, Getúlio Vargas fez com que essa intentona comunista fracassasse rapidamente e as principais lideranças deles acabassem sendo presas aí. Foi criado então por Getúlio Vargas o Plano Cohen. Esse Plano Cohen foi escrito, na verdade, pelo capitão Olímpio Mourão Filho, que era membro da AIB, ou seja, totalmente oposta à ANL, e era um falso plano, vamos dizer assim, um plano, vamos dizer, maquiavélico dessa AIB, do governo de Getúlio Vargas, que apontava para uma ameaça comunista no Brasil. Como assim ameaça comunista se a ANL acabou de ser extinta, se as principais lideranças tinham sido presas? Mas Getúlio Vargas alegava isso. Há um plano aí, né? Ele não falava que era falso, óbvio, há um plano aí para se tornar o Brasil um país comunista. Isso aí meio que assustava, né? Criou um certo pânico na população aí. Esse discurso anticomunista de Getúlio Vargas, né, o famoso medo vermelho, né, esse medo do comunismo era chamado de medo vermelho. Getúlio Vargas acabou usando aí, inclusive, a comunicação em massa da época era o rádio, né? O rádio era muito usado para comunicação na época, para apelar e explicar os riscos, né, desse golpe comunista ao Brasil. Em 1934, quando criou a Constituição, ela dizia o seguinte: que em caso de crise, em momentos de extrema crise, o presidente poderia centralizar o poder nas suas mãos. Olha aí, hein? Essa Constituição de 1934 federalizava o Brasil, ou seja, botava governadores e deputados em cada estado. Aqui, Getúlio Vargas usava dessa brecha na lei, né, na Constituição, que dizia que em momentos de crise ele poderia centralizar o poder, e ele passou a governar com todos os poderes o Brasil. Passou a governar o Brasil com poderes praticamente ditatoriais. Tá? E aí o que acontece? Ele acabou fechando novamente o Congresso Nacional, o que abriu o caminho aí para que ele desse um golpe de Estado. Aí sim seria um golpe, propriamente dito. E, de certa forma, parte significativa da população apoiava Getúlio Vargas nesse golpe, porque realmente tinham muito medo de que esse comunismo, a forma que foi apresentado esse comunismo no Brasil, para o povo brasileiro, foi uma forma muito incisiva, e o povo brasileiro realmente começou a temer esse comunismo e apoiou Getúlio Vargas. Em 1937, Getúlio Vargas deu o famoso golpe de Estado, criando aí o Estado Novo, né? O golpe do Estado Novo. Com apoio de vários setores da sociedade, Getúlio Vargas extingue o governo constitucional ali naquele momento, outorga, ou seja, ele vai lá e reescreve uma Constituição, outorga uma Constituição em 1937, uma nova Constituição para o Brasil, funda o Estado Novo e inicia um governo ditatorial que vai durar de 37 até 45. Então, por isso, Getúlio Vargas não chegou como presidente até 1938. Em 1937, ele teria a condição de fazer esse golpe e ficar por mais 7 anos no poder, aí, alegando ficticiamente um risco comunista no Brasil. Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre esse governo ditatorial de Getúlio Vargas, a terceira fase de Getúlio Vargas no poder, que seria um governo ditatorial. Vou deixar para vocês fazerem atividades. Página 207, no Praticando Aprendizagens, questão 1 e 3. Na mesma página 207, Aplicando o Conhecimento, a questão 1, as letras A e B. O 208, a questão 2 e 4 e todas as questões do Desenvolvendo Habilidades. Beleza, meninos? Ficamos assim. Na próxima aula a gente volta falando sobre esse governo de Getúlio Vargas. Valeu, galera. Beijão, até mais.